Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós teremos a aula 13 do curso Mediunidade e Espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que hoje possamos refletir sobre o que vamos estudar hoje, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula de hoje. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à aula 13 do curso Mediunidade e Espiritualidade. Vamos fazer a prece primeiro. Vou aqui fazer uma pequena leitura. É do capítulo 4. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias e nada faz de inútil, pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade e da fraternidade e da igualdade. Então, vamos, neste momento, mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus com suas mãos estendidas sobre nós, derramando o teu amor incondicional sobre cada um. Vamos apenas respirar, soltar, respirar esta energia de amor, que essa energia de amor seja estendida a todo o nosso lar, a todas as pessoas que aqui estão e as que estão fora daqui também. Pedimos que o nosso estudo de hoje seja repleto de harmonia, compreensão e nos abençoe para que possamos colocar em prática, que assim seja. Hoje vamos ver o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O que se deve entender por pobres de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. E uma parte do estudo do Livro dos Médiuns. Isso é o que vamos estar falando hoje. O que se deve entender por pobres de espírito? Diz assim em São Mateus: Bem-aventurados pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima: Bem-aventurados pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Quando Kardec foi escrever o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele recebia muitos ataques da alta sociedade. Ele participava na época da Academia de Letras e foi expulso. Tudo que ele escrevia era questionado, era julgado e humilhado. Mas ele foi orientado pelos amigos espirituais, que passaria por tudo isso. E ele continuou firme no seu propósito de vida. E hoje temos essas obras tão maravilhosas que nos instruem e revigoram o olhar para a vida. Ainda
neste item, dizendo que o reino dos céus é dos simples. Quis Jesus dignificar que ninguém é conhecida entre esse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Então, aqui ele coloca que a simplicidade de coração e humildade de espírito faz com que a pessoa fique fora do julgamento. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior do reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. A criança tem consigo um coração puro e ingênuo, sem julgamentos, e isso a faz humilde e sem orgulho. Por isso, diz que vai entrar no reino dos céus, onde eu entendo que reino dos céus não é aquele lugar onde viveremos a eternidade feliz para sempre, mas sim estar sempre a buscar mundos melhores. A busca é contínua, é eterna, e a nossa real realização é a leveza que conseguimos ter aqui dentro de nós. Essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior do reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições descem e, em existência seguinte, as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, senão quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Quem não trabalha o autoconhecimento sempre vai culpar alguém, e isso chama projeção tóxica. Quem tem muito orgulho, qualquer coisa está ofendido. Quem determina como a gente vai ficar são os outros, sinal de grande inferioridade espiritual. Para estabelecer a sintonia com o bem, temos que estar tentando, esforçando, trabalhar a nossa humildade e o nosso orgulho. O verdadeiro espírita é o que luta constantemente suas más tendências.
E como diz no Evangelho, vigiai e orai, e se observe para não cair na famosa normose, que é o quê? É o que parece ser normal, mas não é. Só porque grande parte da população age de determinada maneira, ele passa a agir também, um modismo, que é viciante e traz muitas formas de pensamentos, e muitas das doenças hoje são vindas bem daí, dessa normose. A pessoa tenta fazer parte, para isso ela deixa de ser ela mesma. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. Aqui eu me lembro da parábola de Jesus da candeia debaixo do alqueire, onde ele diz assim, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ou seja, seja luz, seja luz. E esta luz tem que iluminar e atingir o máximo de pessoas. Se a pessoa se acha muito inteligente ou melhor que os outros, isso apaga sua luz interna e não consegue ajudar. O conhecimento é a luz que incendeia e traz clareza às circunstâncias da vida. Todos podem ter acesso a ele, porém, cada um recebe de acordo com sua maturidade espiritual e interpreta o que lhe convém na determinada condição que se encontra na vida atual. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, tanto que lhes apraz tê-los fechado. A vez deles chegará, mas é preciso que, antes, sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade, e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega aos meios mais convenientes conforme os indivíduos. Ainda nessa parte, não se vêem todos os dias criaturas que não cedem, nem a evidência chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é possível. Esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que, antes, se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aquele de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Então, nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um, assim como o estágio de evolução que cada um se encontra. Não tem como exigir de uma criança conhecimentos de um médico. Cada coisa no seu tempo. Respeite. Tenha paciência, principalmente com as pessoas da sua família. Não é porque você está hoje aqui, tendo a oportunidade de estudar, está conseguindo aprender, que vai ser interessante também para a mesma pessoa da sua casa, da sua família. Você foi despertado agora, né? Mas a gente tem que respeitar as pessoas, cada qual a sua evolução. Introduções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela vos tem dado.
Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se considerem de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são deferidas, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Como diz a parábola, né? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui ele se refere ao rico, orgulhoso, egoísta. Daí não vale somente para os ricos, e sim para todos. Todos que têm esse orgulho ou fica alimentando a questão do egoísmo dentro de si. O que Deus quer é que melhoremos nossa moral, nossa humildade e nosso orgulho. Ou seja, trabalhar em nós as nossas mazelas morais. E agora, passando para a parte do Livro dos Médiuns, capítulo 1, ele diz assim: resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias? Por que não? Que é que o homem, se não um espírito aprisionado num corpo? Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarcerado? Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Ou seja, quando a pessoa morre, você para de gostar da pessoa? Ou aquela pessoa não vai gostar mais de quem estava aqui com ela? Não faz sentido. Pois que as almas estão por toda parte. Não será natural acreditarmos que há de um ente que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios de que disponha? Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria de seu corpo? Não era quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento, do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale, para se fazer compreendido? Aqui vem explicar que todos nós somos espíritos. Alguns estão encarnados e outros desencarnados. Temos a mesma origem. Temos vínculos emocionais que desenlaçam de vidas anteriores, sejam boas ou ruins. Daí a necessidade de nos comunicarmos entre si. E o que vamos aprender aqui, nessa parte do livro dos médiuns, é como se dá essa comunicação entre os encarnados e desencarnados. Aqui, no capítulo 2, diz do maravilhoso e do sobrenatural. Mas que entendes por maravilhoso? Que entendeis por sobrenatural? Acompanhai
a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. O Espiritismo, ele veio explicar as manifestações que antes eram chamadas de milagres, de coisas do mal, de bruxarias, substitui pela ciência. Hoje, através dos estudos da energia quântica, é possível explicar e entender tudo como é realizado, todas as manifestações são explicadas através da ciência. E é isso que nós veremos a seguir. O pensamento é um dos atributos do espírito, a possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos. Resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, não há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. E isso nós já estudamos uma parte. A gente já viu que tudo está conectado. Somos tudo ao mesmo tempo, matéria e energia, ondas e partículas. Tudo é átomo. Segundo a energia quântica, o nosso corpo é formado por células que são compostas por moléculas que são formadas por átomos, compostos de nêutrons, prótons e elétrons. E o nosso corpo age conforme ordena a nossa mente. A física quântica afirma que nossas combinações mentais se concretizam, ganham corpo e evoluem. Nossos pensamentos influenciam nossas emoções e, a partir daí, nossas emoções podem influenciar nossos pensamentos, tornando tudo um ciclo vicioso, criando hábitos negativos baseados em velhos condicionamentos e velhos padrões de comportamento. Quanto mais você reforçar um comportamento, positivo ou negativo, mais ele será repetido. Ou seja, se estamos viciados em hábitos ruins que nos levam a pensamentos negativos, esses hábitos nos levarão sempre ao mesmo resultado negativo. Nossa imaginação é fonte geradora de estímulos energéticos e sua utilização atinge o indivíduo como um todo, na busca de seu bem-estar físico, psíquico e comportamental. Nossas células agem de acordo com as ordens geradas por nossas ondas neurais, que por sua vez são estimuladas por impulsos elétricos absorvidos pelo sistema nervoso central. Nosso corpo tem massa e gera energia, e nossos desejos são energia e movimento. E todos nós sabemos que temos a centelha divina dentro de cada um de nós. Então, todos nós temos esse poder de trabalhar com essa energia para o bem ou para o mal. Então, está em nossas mãos. Do maravilhoso e do sobrenatural ainda. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta na natureza do envoltório fluídico que os reveste. Como nós sabemos, no nosso corpo existe o perispírito. É inteligente essa ação, porque ao morrerem, eles perderão tão somente o corpo, conservando o corpo físico, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema pré-concebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar a causa é negar a alma e seus atributos. Então, aqui, como nós já vimos,
Nós temos o nosso espírito, que tem o perispírito, que dentro dele nós temos aqueles 3 corpos, e aí então, para chegar no nosso corpo físico. Então, tudo vem das energias, tudo é através da frequência que nós nos comunicamos e todo esse corpo do perispírito e corpo físico, eles se comunicam a cada célula do nosso corpo. Para que considerem a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Se assim fosse, a religião se baseia na existência de um princípio imaterial. Seria um tecido de superstições. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem a superstição propriamente dita. Então, não existe nada de sobrenatural. Hoje, qualquer manifestação, eu estou aqui e o quadro ali do meu lado começa a mover. Como que é isso? Isso é sobrenatural? Não, isso é explicado pela ciência. Isso vai acontecer por quê? Porque naquela sala, algum médium, é um médium de efeito físico, tem uma energia chamada uma energia muito mais condensada que vai permitir, é como se os espíritos pegassem esse ectoplasma e utilizassem para fazer um movimento do objeto. Ou seja, tudo é explicado, não tem nada aí de maravilhoso ou de sobrenatural. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Não são, pois, milagres, mas sim efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que lhe conhecesse a causa, tiveram que passar por prodígios, explicando a maior parte deles. O Espiritismo lhes ensina uma razão de ser. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reproduziriam as nossas convicções. Então, ciente do estudo da física quântica, que explica todos esses movimentos dos corpos, tudo fica mais claro e todas essas teorias de milagres caem por terra. E agora, para finalizar o nosso estudo de hoje, eu vou contar uma historinha para não perder a oportunidade aqui, que eu adoro contar história. A história é o seguinte: conta uma popular lenda do Oriente que um jovem chegou à beira de um oásis, junto a um povoado, e aproximando-se de um velho, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive nesse lugar? Que tipo de pessoa vivia no lugar onde você vem? Perguntou por sua vez o ancião. Ó, um grupo de egoístas e malvados, replicou o rapaz. Estou satisfeito de haver saído de lá. A mesma coisa você haverá de encontrar por aqui, replicou o velho. No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água e, vendo o ancião, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive aqui? O velho respondeu com a mesma pergunta. Que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? O rapaz respondeu. Um magnífico grupo de pessoas, amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter de deixá-las. O mesmo encontrará por aqui, respondeu o ancião.
Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao velho: como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? Ao que o velho respondeu: cada um carrega no seu coração o ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui. Porque, na verdade, a nossa atitude mental é a única coisa da nossa vida sobre a qual podemos manter controle absoluto. E isso aqui, quando nós formos, né, no trabalho mediúnico, quando vocês forem trabalhar, ou quem já trabalha no trabalho mediúnico, vamos precisar o tempo todo trabalhar com a nossa mente, controlar nossos impulsos, controlar nossos pensamentos, trabalhar dentro de nós a nosso orgulho, a nossa humildade. É disso que nós médios precisamos. Ser médium não é só não comer carne no dia dos trabalhos, ficar sendo bonzinho no dia do trabalho mediúnico. Ser médium não é somente aquele dia. Nós somos médiums 24 horas. Ser médium é estar pronto para o trabalho, no bem a qualquer hora. E para isso, nós temos que verificar o que realmente carregamos no coração. Como diz essa lenda que eu acabei de contar para vocês. Cada um carrega no seu coração o ambiente em que vive. E o que você está carregando dentro de você todos os dias? Porque não é só no dia dos trabalhos ou no dia que você vai ao culto ou a algum outro lugar. Tem que ser todos os dias. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Não tem como ser bom apenas no dia e na hora dos trabalhos no grupo mediúnico. Nós temos que trabalhar em ser o nosso melhor, em dar o nosso melhor, todos os dias. É fácil? Não. Nós temos que ser esforçados. É um processo. A gente vai criando o hábito de nos policiar, de estar, hoje eu não vou xingar. Hoje eu vou respirar a hora que fulano falar comigo, que eu for ficar nervoso, eu vou respirar antes. Então é um trabalho contínuo dentro de nós. E isso vale para a vida eterna. É um dia que você, um passinho que você dá hoje, mas que vai valer a pena ó, lá na frente. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada. E aí, gostariam de falar alguma coisa, de compartilhar? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar sobre a história do oásis. Hum. A mim aconteceu-me essa história quando eu fui para o Brasil. A atitude que eu tive não foi das melhores com as pessoas e não tive boas respostas, não é? Receptividade. E quando voltei para Portugal depois foi a mesma coisa, e quando voltei 2 anos e meio depois para a França, mudei a minha maneira tentei mudar. No início foi difícil, não é? Tive 1 ano e meio de adaptação, foi muito duro, mas como mudei a minha atitude mental, é diferente. Eu aqui senti-me muito acolhida e tive assim muita ajuda de tudo ao meu redor, a natureza principalmente, porque pronto, eu quando vim para aqui estava a tomar conta de uma criança e era tipo, aquilo era como se fosse é uma quinta, mas era muito grande e não havia quase nada nem ninguém, então eu passava os dias só com a natureza, e como eu fui interiorizando, eu fui procurando outra coisa, uma coisa boa para mim, e revi muito nessa história que tu contaste. E eu agora queria falar sobre, só queria fazer uma pergunta da projeção tóxica, que é, os espíritos, eles podem nos intoxicar com as suas maldades ou com as suas bondades?
a nós. Isso. Porque eu esta semana, eu apercebi-me de onde é que vem a minha raiva. Que eu de manhã, quando acordo, tenho uma raiva. Mas é uma raiva que eu posso torcer o pescoço a qualquer um. E eu não entendia. E então, pronto, desde que começamos este curso, tenho-me policiado muito e tenho visto de onde é que vem a raiva. Então a raiva vem quando eu perto do meu filho e quando ele faz qualquer coisa, uma asneira, uma coisinha mínima, e eu salto logo em cima. Mas já vinha muito atrás. E desde que eu, pronto, cheguei a essa conclusão, que até falei com uma amiga sobre isso, estivemos a falar. Depois de eu falar, eu sinto essa presença encostada a mim. Não sei como é que tenho de explicar. É encostada mesmo. Sinto como se ela estivesse colada nas minhas costas. Já orei, já pedi para que essa presença vá embora. Agora a minha pergunta é, o meu orgulho pode ser assim tão grande para que ela continue comigo? Como você disse, é um processo. Não tem assim, às vezes, esse espírito que fica com a gente, ele tá às vezes de muito tempo. Então, há muito tempo você vem alimentando com a sua energia essa questão, né, de você aceitar. A hora que você ficou com raiva, tipo assim, a gente chama de brecha psíquica. A hora que tem uma brechinha, ele te alfineta. E aí você aceita e fica com raiva, entendeu? Então, é uma brecha. A partir do momento que você sabe disso, você vai pensar, isso vai te policiar para que aquilo que está acontecendo não venha te fazer mal. Você não pode sofrer pelos outros, ficar triste ou feliz porque o outro fez ou deixou de fazer. É isso que você tem que policiar em você. Se você começar a se policiar e manter um outro padrão de energia, esse irmão que há muito tempo vinha com você, ele não vai conseguir, porque não vai ter mais brecha para ele, ele vai cansar e vai embora. Ele não vai estar ali mais, entendeu? É um processo. Você tem que ir se policiando e mudar esse foco seu. Porque eu mando embora, eu rezo para ele ir embora, eu peço a Deus para ele ir embora. Ele vai 2 dias, mas depois ele volta. Claro, E quando você chama, ué. Não, mas isto começa só de manhã. É só de manhã que começa. Que eu não entendi o porquê de eu acordar assim. Quer dizer, atenção, Mateus. Não, aqui não, desculpa. Porque eu começava, tipo, acordava nervosa, mas não sabia o que era. E só desde que começámos os estudos é que vi que não é meu, que essa raiva não é minha, que é qualquer coisa que mas é que depois, hoje, estes dias, faz alguns dias, eu já sinto a presença mesmo atrás de mim e quando já começa a ficar assim meio nervosa, aí eu fecho a boca, fico quieta, respiro fundo, até vou embora. Eu queria que fosse embora, né? Mas ele veio talvez para me ensinar alguma coisa, não sei, porque eu Deixa eu não te vejo que falar. seja assim. No final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte de preces. E tem uma parte lá que é a preces aos nossos inimigos. Depois você dá uma lidinha. Talvez, na hora que você for dormir, reza essa oração que está ali e já direciona para esse irmão, para que ele seja enviado para a luz, para que ele seja encaminhado, que mentaliza assim que o que ele estava ali querendo fazer você ficar nervosa, você já aprendeu, já sabe que aquilo não é seu e que você quer o melhor para ele. Que se você falar assim, eu não quero você aqui, ele vai achar é bom e ele vai Não, te cutucar, entendeu? eu Agora agora eu sim, sou meiguinha a falar com ele. você tem que desejar que ele seja recolhido, orientado, tratado. Né? A diferença no espiritismo é essa, porque assim, antigamente os católicos faziam o quê? A pessoa estava ali com o espírito ali, aí vinha um padre e tirava a força e mandava ele, tipo assim, tirava a força e não importava, o que importava era só o encarnado. E nós espíritas não, nós sabemos que ali é só dois espíritos, um está encarnado, o outro está desencarnado, os dois estão doentes.
Porque se um tá próximo do outro ali e um fazendo mal pro outro, os dois estão precisando de ajuda, não só o que tá aqui. Os dois estão precisando de ajuda. Então a gente entende dessa forma. E da mesma forma que eu quero que essa pessoa que eu conheço e gosto que fique boa, eu quero, desejo para outra também, mesmo sem conhecer. Entendeu? Aí que tá a diferença. Então, talvez você começasse já à noite, se preparar para o dia de amanhã, já fazendo essa prece direcionada a esse irmão, e que ele esteja encaminhado para a luz, que ele esteja encaminhado e orientado, deseje, emana coisa boa para ele, entendeu? A hora que você vê, você não vai mais estar sentindo ele. Eu agora estou fazendo isso, mas antes eu fazia como aos padres. Eu expulsava, nossa, estava mal, e então era tipo, ia embora, mas voltava logo. E era pior, e eu tenho reparado muito a diferença. Hoje já não, hoje eu já pedi à Mãe Maria para vir buscá-lo, para que ele encontre a luz. Pedia também perdão se eu fiz alguma coisa para ele, se ele me fez algum mal eu também perdoo, para que possa seguir, não é, a luz, porque não sei como é que é de fazer, não é? Um dia vou saber, mas ainda A gente nunca é ainda vítima, não sei. né? Que as pessoas têm mania de É, achar que o obsessor é o ruim e nós somos a vítima. A gente tem esse costume, né, de achar. E na verdade não é isso. Não existe vítima e algoz. Os dois são iguais. Se um tá do lado do outro, é porque houve frequência e sintonia, entendeu? Então, se você não tiver sintonia, ele não vai ficar ali. Então, daí que não, esse novo olhar que a gente tem que ter, que não existe a vítima, a gente não é um coitadinho. Então, tá certo, a gente tem que falar, olha, eu não sei o que eu fiz para você, mas eu agora estou nessa oportunidade aqui, estou trabalhando para que eu possa ser melhor um pouquinho do que eu fui. Se eu fiz alguma coisa, eu já peço desculpa e segue o seu caminho, que eu vou seguir o meu também. Não é fácil para você e também não é fácil para mim. Quando você fala assim, fica diferente, né? Fica mais humilde, entendeu? é. Eu Você usa queria a só arrogância mais uma pergunta, pra depois ser orgulhosa, né? eu tenho mais uma pergunta. Como é que é o trabalho mediúnico? Como é? Sim, como é que acontece? Eu tenho muita curiosidade, não sei se é a altura de falarmos já nisso ou se é para mais à frente, mas queria saber como é que é feito. Então, depende muito do tipo de trabalho que é feito na casa espírita, mas assim, geralmente um trabalho que é feito são os trabalhos de desobsessão. Então, existem os trabalhos onde você tem os médiums. Os médios, existem médios de diversas formas. Tem médio que vai incorporar, tem médio que vai ouvir, tem médio que vai escrever, tem médio. Então, assim, tem vários tipos de mediunidade, é o que nós vamos estudar. E, de acordo com aquele grupo, naquele centro espírita, eles já organizam, né? Geralmente a equipe espiritual já orienta o que cada médium tem de específico naquela sua mediunidade e coloca ele ali para trabalhar de forma que a espiritualidade possa fluir mais os trabalhos ali, né? Então, tem os médios que ficam na mesa mediúnica, tem os médiums de suporte que ficam atrás em vibração, que são assim, essenciais. É como se eles estivessem mantendo a energia para que os trabalhos pudessem acontecer, entendeu? Porque da mesma forma, como quando a gente vai trabalhar com irmãos que um está prejudicando o outro, né? Que são os obsessores, a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que estar num ambiente muito protegido. Daí a importância da gente ter esses médiums de suporte, que são os médiums de vibração. Esses médiums é que vão dar a sustentação do trabalho. Porque é como se esses médios estivessem colocando barreiras de proteção no piso, no teto, nas paredes e ficassem ali, ó, são os guardiões para que os trabalhos possam ser realizados com segurança. E aí, de acordo com o tipo de mediunidade, cada médium vai sendo conduzido. Geralmente tem um médium que é o médium que vai, por exemplo, se a pessoa é um médium que vai psicografar,
Geralmente tem um outro médico que fica ali do lado ajudando a passar as folhas, a orientar. Então, geralmente eles trabalham de dupla, né? Para poder que um possa ajudar o outro. Se é de incorporação, a hora que ele vai incorporar aquele irmão, ele vai ter que ter um médium do lado, que é o doutrinador, que vai estar orientando o que ele está fazendo aqui, como é que é e tal. Então tem diversas formas. Aí ele vai orientar e a melhor forma é que todos os médiums, independente do tipo de trabalho que ele esteja fazendo, ele esteja doando amor. Ele está doando amor. É impressionante assim como isso consegue tocar aquele irmão. Por mais esbravejante que ele venha, assim, arrogante que ele venha, assim, com todo a sua fúria. Quando os médiums jogam, né? Os médiums partistas vêm e jogam energia de amor ali, você mentaliza uma energia bem grande de amor. Olha, é como se você quebrasse um peso, assim, ó. É impressionante. O amor que as pessoas jogam num trabalho mediúnico é, assim, essencial. É o que faz o trabalho acontecer. Geralmente é assim. Agora tem outros trabalhos, como corrente eletromagnética, tem a apometria também, que é trabalhado, né? Então, tem várias formas. Aí, essas formas é que a gente vai estar entendendo como que funcionam cada uma, e de acordo com o que a gente vai explicando, a pessoa vai começando a se tocar. Nossa, eu sinto. Nossa, isso é meu. Isso aqui, não, isso aqui não é meu. E aí acaba descobrindo qual tipo de mediunidade. Nem sempre, às vezes, a pessoa vai trabalhar e, eu não sinto nada, eu não vejo nada e tá tudo certo. Ele chega ali, ele vai simplesmente concentrar, fazer vibração de amor e ele vai ser um dos médios mais eficientes ali do trabalho, entendeu? Então, não tem que ficar julgando se um tipo de mediunidade é melhor que a outra. A pessoa estando ali, a serviço do amor, a serviço de doar energia, independente de qual seja o trabalho que ele vai fazer, isso é que é o importante. E é isso que vai fortalecer o grupo mediúnico, entendeu? É um trabalho. E qualquer pessoa... Posso dar uma complementação? Sim, claro. Sofia, eu participo já há vários anos numa mesa de trabalhos mediúnicos e eu sou médium psicofônica. O que acontece? Os espíritos que são recebidos por mim e pelos meus colegas, 99% não sabem, às vezes, que desencarnaram. A Duane falou em desobsessão, em vários outros patamares, né, de atendimento. Mas a maioria das mesas mediúnicas são para orientar aqueles espíritos que não sabem onde eles estão. Entendeste? Entendi. E o diretor da mesa, o dirigente da mesa, que vai explicar para ele. Então, eu como psicofônica, eu me concentro, vem um amigo, dá um passe, né, para liberar energia para mim, e aquele irmão que já foi preparado pela equipe espiritual da casa, porque quando a gente chega para trabalhar, já está tudo ajeitado. Nós só emprestamos a nossa energia para que aquele irmão infeliz, vamos dizer assim, ele se acerque, né, do médium, e através do aparelho fonador nosso, né, ele se comunica conosco e vai ser orientado pelo dirigente da mesa, para ele poder continuar e ser recebido. Agora, a gente tem sempre que prestar muita atenção de fazer todos esses trabalhos em uma casa idônea. Por quê? Porque existem muitas mistificações. Nós temos que lembrar de uma coisa que a Duane provavelmente vai falar mais para frente, que é o seguinte, tem uma coisa até engraçada. O telefone só toca lá de cima para baixo. Você não pode, num trabalho mediúnico, invocar pessoas. Vamos chamar a mãe do fulano que ele está querendo saber notícia. Isso não é certo, entendeste? Era mais ou menos isso que eu queria complementar.
Obrigada. Só uma pergunta, mais uma e depois eu não faço mais. Qualquer pessoa pode ir a uma casa espírita? Você tem que ter uma preparação que eu acho que esse curso está te dando um pontapé inicial, você tem que estudar muito e, ao procurar uma casa espírita, você verificar se existe essa base teórica, porque você precisa conhecer a doutrina, não é? O que é mediunidade, porque você tem que ficar amparada por uma equipe de uma casa espírita idônea. Você não pode Tá bom. trabalhar sozinha na sua casa, vamos lá fazer uma sessão nossa, porque a coisa pode ir para um lado muito sério, do lado negativo, entendeste? Entendi. Não, eu estou fazendo estas perguntas porque eu quando era menina, tinha uns 16 anos, não, 14, 15, eu com uma amiga minha me chamou lá na casa dela para a gente fazer o jogo do copo, não sei se você sabe o que é. Isso sempre ocorre. São fenômenos, são os fenômenos físicos. E então eu nunca mais mexi com isto, a não ser agora, e há coisas que... São os zombeteiros, os espíritos zombeteiros que estão ali, eles se aproveitam da ingenuidade quando nós não temos o conhecimento para brincar, porque normalmente se faz isso na adolescência, quando a gente está muito curioso com aquilo. Eu já participei disso também para nunca mais, eu fiquei muito assustada. Nunca mais. São fenômenos físicos. Isso é explicado no livro dos médiuns. Você estudando o livro dos médiuns, você vai ver isso tudinho, viu? Eu estou lendo o livro dos espíritos, comprei os 3, o livro dos espíritos, os médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Estou lendo, só que tenho que ler um do início ao fim, senão eu fico muito confundido, baralho tudo. Tá certo. Obrigada. Obrigada, Bia, pelas suas colocações. Mais alguém gostaria de falar? Eu, Duane. Oi, Bárbara. Aproveitando o balanço, boa noite já a todos. É assim, por um pouco que eu estive aqui a ouvir, isto é assim, qualquer pessoa dá-lhe na cabeça e vai ser agora médium porque lê muito? Como que é? Qualquer pessoa? Eu vou repetir. Ouvindo o que a Sofia estava a dizer, eu também sou uma pessoa que leio muito, há muitos anos, respeito, nunca vi nada, não sou médium. A minha pergunta é, quem quer do nada pode ser uma médium? Sim, é como eu disse. Médium, na verdade... Pode ter um dom. Não, na verdade, assim, médium, todos nós somos. Uns são mais aflorados, outros menos aflorados, entendeu? Mas médium, todos nós somos. Todos nós temos uma glândula aqui dentro, chamada glândula pineal, que é uma glândula, é um órgão que todos nós temos que permite essa comunicação com as energias, né, com o mundo espiritual. Então, isso todos nós temos chakras, então todos nós temos essa capacidade. Agora, uns são mais aflorados do que outros. E, igual é como eu disse, a pessoa fala, não, eu quero trabalhar numa casa espírita como médium. Eu já estudei e eu quero trabalhar. Mas eu não vejo, não sei nada. Não tem importância. Você vai ser um médium muito essencial, que é um médium de suporte. Você vai estar fazendo vibrações, você vai ser aquele suporte que vai dar para que os trabalhos possam acontecer. No decorrer do tempo, você acaba se sintonizando com aquela equipe, tanto encarnada como desencarnada, e aí sim pode começar a acontecer de você sentir que você está ouvindo, ou que você vai ter a necessidade de escrever, ou que vai ser algum outro tipo de mediunidade, entendeu? É uma coisa assim que você tem que deixar acontecer, não tem que, eu quero ir, eu tenho morro de vontade de ver. Nossa, eu morro de vontade de ver, eu quero ver. Não é assim. Que geralmente quando a pessoa tem muita ansiedade para ver ou para fazer, não acontece. E simplesmente o médium tem que estar ali disposto a doar. O que ele tem de melhor é o amor, não é?
que tem aqui dentro, é o que você tem de melhor. Então você tá ali e fala, olha, hoje eu tô aqui para mim, utiliza as minhas energias da melhor forma, né? A gente coloca assim, que a equipe espiritual possa estar utilizando, né, da mediunidade de cada um da melhor forma possível. E o médium se coloca à disposição, ele tem que confiar naquela equipe, tanto encarnada, como a Bia disse, como a espiritual, porque você vai estar ali, ó, disponível, as suas energias vão estar sendo doadas para aquele trabalho, independente qual mediunidade você tem, entendeu? Sim. Esclareceu? Sim, sim. Eu fiquei esclarecida, só foi o facto da Sofia, acho que é a Sofia, se não estou enganada, estava a falar. Daqui para a frente a gente vai, do tipo, falar, ouvir e fazer. Do tipo, eu já li muito, posso dizer que já li bastante, tenho muito conhecimento sobre isso, não sou médium, nunca vi nada, nada. Não. Respeito e ouço, porque sou muito curiosa, e por isso é que estou quase sempre aqui. E nunca vi, porque nunca calhou. Gostava que me aparecesse, não sei. Só na altura que me acontecesse é que eu sabia a minha reação. Eu acho que não tenho medo. Respeito quem vê, quem fala, adoro quem... Mas há pessoas que infelizmente que fazem coisas que para mim eu não acredito. São pessoas... A intuição, fala para ela da intuição do pai. Pode falar. Não, é porque às vezes quando a pessoa, eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não... Provavelmente, se você começar a perceber, a intuição, ela vem em primeiro lugar. Você fala assim, eu já tinha pensado nisso e aconteceu, entendeste? Sim. Certas coisas, isso acontece contigo. Então, essa intuição, ela vai aflorando à medida que você vai tomando os conhecimentos teóricos para que isso vá se desenvolvendo. Mas não se aflija se você não tiver nenhum outro tipo de mediunidade. A Duane provavelmente vai falar durante o curso e aí você vai ver. Era isso. E o importante é você entender quais são os tipos de mediunidade, como elas funcionam, porque você entendendo, você não vai ficar à mercê. Se acontecer, ou você vê alguém que está, né, com algum trabalho mediúnico, você não vai já pensar que é alguma coisa sobrenatural, como disse na aula de hoje. Você vai entender que aquilo é algo que é normal acontecer. Simplesmente está havendo uma comunicação entre dois seres ali, dois espíritos, um encarnado e outro desencarnado. Entendeu? Mas não quer dizer que só porque você está fazendo o curso, você vai começar a ver e vai modificar. Pode ser que você vai ter um novo olhar. Então, coisas que você não sabia, como você ia enxergar? Então, talvez agora você vai ter esse novo olhar quando a gente passa a ter conhecimento. Que pode acontecer isso, entendeu? Sim. Obrigada. De nada. Mais alguém? Bom, então se ninguém mais quer perguntar, acho que a gente pode encerrar por hoje. Agradeço aí a participação de vocês que estão perguntando. Eu acho que essa parte é muito importante, vocês confiarem em estar fazendo essa troca e fazendo as perguntas. Aqui nós somos todos iguais. Eu, às vezes, sei alguma coisa, outras pessoas sabem, o que eu não souber, outras pessoas vão estar se colocando também. E é esse momento de troca aqui que eu acho muito importante mesmo. Trazer o nosso dia a dia, retirar as dúvidas, porque aí a coisa vai fazendo sentido. O estudo tem que fazer sentido para que a gente possa ter vontade de continuar, não é mesmo? Então tá, eu agradeço muito a participação de vocês, todos que estão aqui, que nós possamos ter aí uma semana abençoada, hoje ainda é terça-feira, né? Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe aí, né, durante essa semana que vai transcorrer aí. E obrigada a cada um de vocês aí pela confiança e por estar aqui todas as terças e quintas, tá bom? Beijinho a todos vocês. Muito obrigada aí por cada um.